5 formas de identificar espíritos à sua volta. Você quer saber dessas 5 formas? Então, vamos lá. Bem, amigos, vamos falar dessas 5 formas. Se você está chegando agora e não me conhece, não conhece o canal, meu nome é Anderson Gomes, você está no canal Aprendendo sobre Mediunidade. E vamos falar aqui destas 5 formas práticas de você identificar tipos de espírito à sua volta. Muita gente diz assim, Anderson, eu gostaria de identificar que espírito que é, né? O que é do bem, é do mal. As pessoas só querem saber se é do mal, né? Do bem eles nem se preocupam muito, né? Mas veja que identificar uma coisa que você não sente, que você não percebe, não faz muita diferença. Você não está sentindo, não tem efeito nenhum disso, né, sobre você. Mas pense, você quer identificar se você tem uma certa mediunidade, maior ou menor grau, e você consegue captar, porque para identificar tem que ter uma informação, né? Tem que ter uma informação para você dizer assim, o que é isso, né? O que eu estou identificando aqui, para você captar e ter um resultado, né? Deixa eu só ajustar aqui um negócio aqui na tela aqui para não me atrapalhar. Então veja, você precisa ter alguma informação. Então, uma forma, né, que eu desenvolvi para você poder comparar o que são esses espíritos, qual é o objetivo deles. Todo objetivo que a gente tem na vida, ele tem por trás uma emoção, né? Então, nós vamos usar, olha a técnica, olha só o que você vai usar. É bem simples e bem tranquilo. Nós vamos usar as emoções humanas básicas. Então vamos falar uma por uma. Primeiro, o medo. Falamos no vídeo anterior, de quarta-feira, sobre a emoção do medo, né? Veja, o medo. Tente perceber quando você sente que tem algo diferente. Você é médium, sentiu que tem algo perto de você. Eu sempre falo, nos outros vídeos tem muito isso de como identificar, né? Você precisa rastrear os seus sentidos. O que você sente no teu fisiológico, no teu corpo, coração, acelera, vísceras, o que dá na tua barriga, embrulha, não embrulha, confortável, é desconfortável, tua mão sua, dá tremor, dá qualquer coisa, pega o que está no corpo, para você imaginar, e você sentir e ver o que é isso, é agradável ou é desagradável. E depois você rastreia a mente, que pensamentos que tem na minha mente, certo? Nesses pensamentos, a neurociência diz, pensamento gera imagem, que imagens que aparecem. O que você vê na sua cabeça? E aí a parte mais importante. Que tipos de sentimentos trazem para você para gerar emoção? Então eu falei primeiro, o medo. Então veja, peraí, eu estou sentindo algo diferente no meu corpo, na minha mente. E o que isso traz de sentimento? Que gera emoção, eu faço essa diferença, sentimento aqui, emoção, corpo. Sentimento na cabeça, emoção fisiológico, né? Ah, me traz medo. Emoção de medo. Eu sinto alguma coisa que me dá medo. Por que dá medo? Ah, me dá um desconforto no estômago, um aperto aqui em cima no estômago, né? Dá uma opressão no coração, como se eu quisesse me proteger. Então, através desta emoção de medo, você sabe que o que está perto de você é um espírito que transmite medo, certo? Pode ser só um espírito com medo ou emanando energia de medo, mas geralmente ele está com a emoção. Para ele passar isso, ele tem essa emoção, por isso que você sente, né? Um reverbera no outro, porque como você também é um ser humano, também sente medo, ele faz refletir isso em você. Se tem medo, possivelmente pode ser um espírito pedindo ajuda. Por isso que ele está com medo, né? Que imagina se fugindo de alguma coisa, não consegue voltar para casa, está com medo do que pode acontecer ou do que está acontecendo. Então, o medo é um tipo de emoção. E pela emoção do medo, você sabe que é um espírito com medo, possivelmente precisando de ajuda. Um outro tipo de emoção, por exemplo, nojo. Então, você sente, por exemplo, a emoção. Estômago embrulha, tipo enjoo. Na tua cabeça pode estar passando imagens de coisas nojentas, de lugares lamacentos, de coisas, né,
de sangue, sei lá, qualquer tipo de cenário. E na tua mente o sentimento é de nojo. O que pode ser? Que tipo de espírito é esse que transmite esse nojo? Podem ser espíritos, por exemplo, que andaram muito tempo no umbral, que estão assim sujos, estão lamacentos, feridos às vezes, tá? Às vezes podem ser, por exemplo, esse espírito às vezes é um sofredor, né? Um espírito que precisa de ajuda em vez de ser mandado para outro lugar para receber auxílio, né? Ou de você se proteger dele exatamente. Pode ser no nojo, pode ser um espírito, por exemplo, transformado em outro tipo de corpo, que se imaginam animais e coisas do tipo. Pode ser um espírito vicioso, onde causa desconfortos estomacais por causa do uso da droga quando encarnado, tá? Então, esses são alguns tipos de situações. Às vezes, espíritos malignos, maus mesmo, né, que querem prejudicar, a forma deles agirem, pensar em energia deles, especificamente neste caso, pode também causar sensação de nojo, tá? Mas aí neste caso de um espírito maligno, você tem junto uma emoção de opressão. Aí onde vem outra. Aí vem o medo junto, tá? Então uma casa com a outra, nojo e medo. Que aí tem a questão de ser um espírito contaminado com coisas negativas, pesadas, e ao mesmo tempo o medo por ele te oprimir, desejo de atacar, desejo de fazer algo com você. Outra emoção básica que você pode identificar. Você sentiu a proximidade, mas você tem alguma coisa que eclode de dentro de você, que te esquenta, parece que acelera o coração, e é emoção de raiva. Né? Então, raiva, geralmente espíritos revoltados, ou revoltado porque ele não queria ter desencarnado. Então ele não está triste porque morreu, ele está revoltado. Revoltado contra Deus, revoltado contra a família, revoltado contra quem fez algo contra ele. E aí tem os espíritos vingativos, espíritos que podem ser obsessores, né? Eles têm desejo de vingança, então eles têm raiva de você, de outra pessoa, então eles transmitem, nasce dentro de você isso, porque está transmitindo. Existe uma outra emoção básica que é a surpresa. Porém, esse tipo de emoção eu não vejo assim tanta associação na mediunidade para buscar um tipo de espírito específico. Mas aí depois nós temos a tristeza, é uma emoção básica. Você sente, por exemplo, um aperto no peito, que pode fazer o quê? Te remeter a imagens tristes na sua mente. E essas imagens às vezes trazem até da sua memória. Como você sente isso, você começa a puxar da sua memória também. E aí você vai ter que fazer essa diferenciação do porquê você está assim, sempre, em todas as ocasiões, buscar diferenciar. Sou eu ou isso vem de fora? Eu não estava assim, não estava pensando sobre isso, não passei nada por nenhuma situação do tipo para ficar desse jeito. Medo, a tristeza, geralmente podem ser um espírito que não queria ter desencarnado, está longe da família, né? Então alguns ficam tristes em vez de revoltados. Dentro dessa tristeza, sensações de saudade, porque tem outros sentimentos relativos a essas emoções básicas, tá? Então, por exemplo, tristeza e saudade, espírito que não consegue voltar para casa e tudo mais. E aí você mergulha nessa tristeza junto. E aí o último, né, dessas emoções básicas, que é a felicidade. E geralmente na felicidade aí tem outros sentimentos juntos, né, de amor, de alegria e tudo mais. Então a felicidade geralmente são espíritos mais evoluídos, bons espíritos, mentores espirituais, que se aproximam de você e você sente no corpo uma sensação totalmente diferente dessas outras. É como se você estivesse sendo abraçado, acolhido, como se você estivesse ganhando um carinho. É como se, sabe aquela sensação quando você está numa noite meio fria, mas você está com um cobertorzinho muito gostoso, que aí você se sente assim, acolhido? É aquela sensação que o corpo tem. O corpo, tá? Eu estou falando. E aí, é claro, numa emoção de felicidade, podem vir imagens felizes. E aí,
Neste veio da felicidade podem vir as inspirações, as boas inspirações de espíritos. Então, falamos aqui das emoções básicas, que isso é da psicologia, tá? O medo, nojo, raiva, a surpresa que eu não caracterizei com nenhum tipo de situação, tá? A felicidade e a tristeza. Então, através dessas ocorrências, corpo, mente, sentimento, tá? Que você sente, você pode comparar e saber o que está perto de mim. Que tipo de espírito está perto de mim. Então, se você gostou, curte o vídeo aí, se inscreva no canal e nos acompanhe sempre. Um grande abraço, muita paz, muita luz. Até a próxima.